Deus, quero compartilhar com os irmãos um texto que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, término do Sermão do Monte, verso 12 apenas. Aleluia, louvado seja o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Te adoramos, ó Pai. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vou repetir: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-los também, porque esta é a lei e os profetas. Senhor Jesus Cristo dá um ensinamento para os seus discípulos e resume toda a lei e toda a palavra anunciada por meio dos profetas nesta palavra. Portanto, tudo aquilo que vós quereis para vocês, façam vós também. Nós vivemos uma situação no nosso país em que nós vemos a corrupção e o egoísmo tomar conta do coração das pessoas, fazendo com que as pessoas adquiram cargos e posições privilegiadas, e elas estão automaticamente matando o povo brasileiro. Eu penso que cada vez que alguém morre nos hospitais por falta de recurso, que o nosso governo não investe nos hospitais, o governo, as pessoas de autoridade, elas estão matando pessoas. Deus instituiu a autoridade para que a autoridade viesse favorecer a humanidade dentro das posições. No entanto, o egoísmo, a soberba e o egocentrismo tem feito que as pessoas tiram dinheiro da saúde, tiram dinheiro da educação e de diversas partes que você mesmo sabe, e o ser humano vem sendo escravizado. O ser humano vem sendo colocado em situações sendo subjugado por causa de pessoas que têm pensado mais nos seus próprios narizes do que no próximo. Quando Jesus profere esta palavra, Ele está dizendo assim, que aquilo que eu quero para mim, é aquilo que eu tenho que desejar para o meu próximo. Se eu quero amor na minha vida, eu tenho que desejar amor para o meu próximo. Se eu não quero que me firam, então eu não posso ferir as outras pessoas. É isso que Jesus está falando. E Jesus está dizendo isso, Ele está falando, e esta é a lei e os profetas. O egoísmo que tem tomado cada dia após dia espaço no coração da humanidade é um amor excessivo que leva as pessoas a olhar somente para as suas opiniões, seus próprios interesses, suas próprias necessidades, e elas acabam desprezando a necessidade do seu próximo. O egoísmo tem feito com que as pessoas coloquem a própria vida no centro. O egocentrismo, tem feito com que as pessoas coloquem o seu próprio eu no centro de todas as coisas, e acabam se esquecendo muitas vezes daqueles que estão no seu lado, daqueles que estão necessitados, precisando de uma mão, precisando de um apoio e de um incentivo.
Jesus disse na palavra, no livro de Mateus, capítulo 22, do verso 37: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como isso tem se perdido na humanidade? Como o amor ao próximo tem deixado de existir? E muitas vezes, quando as pessoas estão olhando somente para si, do seu próprio lado, existem pessoas que estão chorando, clamando por uma oportunidade. Uma oportunidade de Deus para suas vidas, que muitas vezes elas não têm tido força para tomar decisões na sua vida, e elas estão clamando, muitas vezes em silêncio, por uma oportunidade de vida. E muitas vezes o que elas escutam é: sai da minha porta. Muitas vezes o que elas têm escutado: eu não tenho tempo para você. O que muitas vezes as pessoas têm escutado é regras que estão acima do amor que Jesus Cristo quer para nós, que é para o povo eleito, que é para o povo que foi abençoado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas muitas vezes têm falado para o Senhor assim: eu tenho te amado, o meu coração tem tido no Senhor, e tem esquecido do segundo e grande mandamento do Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A falta do amor tem afetado as pessoas. Talvez você pode estar se perguntando: quem é o meu próximo? Eu amo a minha família, eu cuido da minha família, eu não deixo faltar o sustento na minha casa. Quem são os próximos? São os da minha casa. E Jesus tem um diálogo então com uma pessoa que era mestre da lei, uma pessoa que sabia toda a lei, que cresceu escutando toda a lei. E Jesus vai proferir uma parábola, e a parábola está escrita no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, aonde um homem se levanta, um certo doutor da lei, o livro diz, que se levanta para tentar o Senhor Jesus Cristo, e ele começa a dizer: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus disse: o que está escrito na lei? Já que ele era um doutor da lei. E Jesus indaga a ele: como você consegue ler isso? E ele diz, e ele declara a lei. E ele respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem. Jesus disse: faze isto e viverás. Porém aquele homem, querendo se justificar, querendo achar ocasião contra Jesus, disse para Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, então profere aquela parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, e aos quais despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente desciam pelo caminho um certo sacerdote, e vendo aquele homem naquela situação, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele,
e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze-a da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Lucas capítulo 6, verso 33 disse: se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que vos amam. Aquele homem estava caído. A situação daquele homem era uma situação espiritualmente vista como uma situação de decadência. Aquele homem descia de Jerusalém, terra abençoada, terra do povo de Deus, para uma região amaldiçoada, terra inimiga. Aquele homem descia, a Bíblia diz que ele descia, ele já estava num caminho de decadência, e então a sua situação piora, quando naquele lugar deserto, montanhoso, salteadores, ladrões, faziam acampamentos ali, se refugiavam naquele lugar, para que pudesse pegar os viajantes que desciam com dinheiro, pudesse roubar aquelas pessoas e ficar com o dinheiro delas. Uma forma egoísta, egocêntrica de ver a humanidade. Então aquele homem é ferido, aquele homem tem o seu dinheiro todo tomado, e a Bíblia vai dizer que ele fica ali no chão, meio morto, quase morto, no último suspiro. Se você olhar para a nossa situação espiritual, a Bíblia vai dizer no livro de João 10:10, se não me falha a memória, que o ladrão veio, Satanás veio senão para roubar, matar e destruir. Quando nós estamos afastados de Deus, entregues às paixões deste mundo, o diabo nos assaltou, o diabo nos açoitou, roubou os sonhos de Deus nas nossas vidas e nos deixou jogado no chão, meio mortos. A situação de morte espiritual, o pecado entranhado no ser humano faz com que o diabo tenha legalidade para roubar, para matar e para destruir os sonhos de Deus em qualquer vida. Mas nós temos uma esperança que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré é o bom samaritano, que olha para a nossa situação, muitas vezes todo ensanguentado, sujo, sem ter condições de reagir, e nos pega pelas mãos e diz assim: filho meu, hoje eu mudo a tua história. Filho meu, talvez você esteja jogado no chão, talvez as pessoas dizem: ei, esse aí está morto, esse daí não dá mais nada. Mas o bom samaritano vem para aquela estrada, e ele pega na tua mão, e ele diz assim: eu vou cuidar de você, eu tenho azeite para sarar as tuas feridas. Talvez aquele homem tinha uma esperança, talvez ele pensava: eu não aguento levantar deste lugar. Ou talvez ele não estava nem em condição física de pensar nada, mas se ele tivesse, ele pensaria: vai passar alguém aqui e vai me estender a mão, e eu vou sair deste lugar. Não importa o dinheiro, não importa a minha vida, e eu vou voltar para os meus. E a Bíblia diz que passa um sacerdote e passa também um levita. O que representava? O que representa um levita, um sacerdote? Representam pessoas religiosas da época, que conheciam bem a lei de Deus,
e não só apenas conheciam, mas detalhadamente os mandamentos do Senhor, mas conheciam e não entenderam o real sentido desta palavra. Eu quero dizer para você, meu amado, que você não tem apenas que conhecer a palavra de Deus, você tem que aplicar a palavra de Deus na sua vida. E Jesus diz, lá no livro de Mateus capítulo 24, e eis aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou considerar como homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e sopraram os ventos, caíram as águas, correram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Conhecer a palavra, escutar a palavra, não basta. Aplicar a palavra no coração resolve a minha situação e a sua situação. Por isso que na hora da palavra nós devemos falar para o Senhor: abra os meus ouvidos espirituais, abra os meus olhos espirituais, porque quando eu escuto a palavra, a própria palavra de Deus diz que eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Quando eu conheço a verdade e a verdade me liberta, o meu coração é disposto a fazer aquilo que o meu mestre me ensinou. O levita, o sacerdote, não tinha óleo nem remédio para curar a dor. E aí você começa a se fazer pergunta: o que acontecia com aqueles homens de Deus? Por que eles não tinham esse remédio? Por que eles ficaram indiferentes àquela pessoa, já que elas eram pessoas que estavam diante da palavra de Deus? E eu respondo para você: talvez elas tinham prioridades, talvez elas tinham servido no templo a semana inteira, não sei, e elas dizem assim: eu vou voltar para minha casa, eu quero descansar, eu quero fazer aquilo que me agrada, e o próximo, deixa para o próximo. Talvez aquele levita que entoava canções ao Senhor, que cantava canções para o Senhor, não teve o azeite para curar a dor daquele homem, porque ele estava preocupado com outras coisas, tinha outras prioridades, mas não tinha o que precisava para o momento. E eu quero dizer para você: aquilo que você tem recebido da parte de Deus é suficiente para você curar a dor de outra pessoa? Porque muitas vezes a pessoa vai se apresentar para você ensanguentada, suja pelo pecado, semi-morta, e se você deixar de olhar para os seus próprios interesses, você vai ficar indiferente com essa pessoa, você vai passar de largo, porque vai faltar dentro de você aquilo que realmente Jesus nos deu. Porque Jesus nos pegou à beira do caminho, amados, dessa maneira, e Ele não olhou para a nossa aparência, Ele não olhou para a nossa sujeira, Ele não lançou no nosso rosto. Foi você que caçou isso para a sua vida. Por isso fica aí, porque eu não tenho nada com você. Foi você, meu filho, foi você que trilhou esse caminho para você. Mas eu vou mudar a sua circunstância, eu vou mudar, porque eu não ajo segundo aquilo que eu vejo em você, eu ajo porque eu sou o amor. Jesus é amor, Jesus é a caridade, Jesus nos ensina o amor. No livro de 1 João, capítulo 3, verso 17, diz: nisso conhecereis o amor, com que Cristo deu a sua vida pela igreja, e nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. E muitas vezes nós estamos julgando a aparência das pessoas, e muitas vezes aqueles que deveriam ter o azeite para curar a ferida das pessoas, têm olhado para as pessoas e têm colocado mais as coisas na frente das vidas. E eu pergunto a você, meu amado: Jesus morreu por esse templo, essa construção aqui, por este púlpito, ou pela minha vida e a tua vida? Jesus morreu pelas vidas. Jesus não está interessado naquilo que você veste, Jesus não está interessado nessas paredes, porque a Bíblia vai dizer que Jesus não fica num templo feito por mãos humanas, Ele quer habitar num templo
cheio da graça e cheio da glória. Por isso ele não olha para a circunstância do caído, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é todo do Senhor. Deus se importa com você. Deus não fica indiferente com você. Deus age com compaixão. Deus age com misericórdia. De onde então vem a verdadeira cura? De onde então vem o azeite, o vinho? Vem de onde muitas vezes nós nem esperamos. Um homem samaritano quebra o protocolo. O que é isso, Rubens? Estou te falando que Jesus quebrou o protocolo muitas das vezes para trazer libertação na vida das pessoas. A Bíblia diz que os samaritanos não se dão com os judeus, e é sabido por nós disso. E quando eu penso que quando a Bíblia diz que não se dão, é mais ou menos. Eu lembro da minha infância, quando eu sou nascido em São Carlos, São Paulo, e nós íamos numa festa tradicional lá de São Carlos, que diz Festa do Clima. Cidade do Clima é São Carlos. Nessa festa, as pessoas de todos os bairros, elas se encontravam lá. E essa festa, ela deveria ter o nome de Festa da Briga, porque eu nunca vi tanta gente brigando. É muita gente brigando. Por quê? Porque acontece que um bairro tem rivalidade com outro bairro. Então, quando chega nessa festa que é tradicional da cidade, eles se juntam ali e a pancadaria come, não precisa nem saber. É do outro bairro, eles já se conhecem. E é briga, meus irmãos. Então, quando eu falo essa palavra, eles não se dão com os judeus, eu acredito que é mais ou menos dessa forma. Eles não poderiam se ver. Mas aquele samaritano quebra o protocolo. A Bíblia diz que o homem que estava descendo para Jericó era de Jerusalém. Ele quebra o protocolo. Ele agacha naquele lugar. Ele pega o azeite. E ele pega o vinho. E ele estanca os ferimentos. E ele joga aquele homem em cima do seu cavalo. E ele leva até uma hospedaria. Eu quero dizer para você, meu amado, de todo o meu coração, que eu lutei muito para poder estar trazendo essa palavra hoje à noite, porque eu não queria falar disso, porque muitas vezes isso mexe conosco. É uma palavra de conserto, é uma palavra dura. Muitas vezes as pessoas têm colocado as regras, escuta bem o que eu estou te falando, têm colocado as regras e as normas acima das vidas. Enquanto as vidas estão perecendo, enquanto as vidas estão clamando, alguém está dizendo, mas não pode, está escrito, tem regra, eu não posso conversar com o samaritano, ele é imundo. E Jesus fala assim, filha, alguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse assim, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Jesus quer nos ensinar que as vidas estão acima das coisas, meu amado. Talvez na sua casa você tenha brigado com o teu filho, brigado com o teu esposo por causa das coisas. E Jesus tem falado assim, meu filho está dando mais importância para essas coisas que são deste mundo, do que para o meu filho, para a minha filha, que é eterna, e eu quero levar eles para morar comigo eternamente. Por isso a palavra que eu quero trazer no seu coração é essa. Se for preciso, quebra o protocolo. Se for preciso, faça o que precisar fazer. Quando Deus te mandar, se você tem um azeite para curar, faça o que for necessário, mas não deixa uma vida do teu lado perecer. Eu acredito que você tem o azeite de Deus na sua vida. O azeite que simboliza a pessoa do Espírito Santo de Deus. E Jesus, quando subiu ao céu antes, ele foi consolar os seus discípulos e ele disse assim, eu vou para um lugar, eu vou preparar uma morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês só, eu vou deixar para vocês um outro Consolador, e ele estará convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus está aqui, amado.
O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Talvez você pense e fale assim: nossa, como Deus naquela época, no Antigo Testamento, como Deus se manifestava através da sarça, como Deus apareceu para José e anunciou que Maria teria um filho. Eu quero dizer para você que Deus hoje não está se manifestando como essa mesa ou como esse vaso. Deus está dentro de você, meu amado. E isso é azeite, e é azeite puro, azeite precioso para levar cura. A Bíblia diz que aquele homem pôs azeite na ferida. O Espírito Santo de Deus é aquele que quer gerar dentro de nós e através de nós azeite para curar a ferida deste mundo, azeite para curar aquele que está jogado no chão, marginalizado, e Deus levantou você, para fazer esse papel. Jesus já nos ensinou, Ele já nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, e o vinho, que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, ao qual Ele jorrou naquela cruz, para nos trazer libertação, e trazer pureza, trazer justificação para aqueles que não mereciam. De onde vem a cura? Daqueles que têm compaixão. De onde vem a cura? Daqueles que têm misericórdia. A compaixão é uma compreensão do estado emocional de outras pessoas, ou que as pessoas têm. E a pessoa não se aguenta, ela quer aliviar o sofrimento da outra. Ela não consegue ver uma pessoa do seu lado sofrendo, uma pessoa com problema, ela quer aliviar a carga. E Jesus disse assim: ó, tome o meu fardo, é leve, o meu jugo é levinho. Aqui o teu que é pesado. Isso traz alguma coisa ao seu coração, meu amado? Nós precisamos ter aquilo que Jesus teve conosco. Aquele homem jogado no chão era eu e você, que o diabo espancou, que ele roubou, e éramos nós semi-mortos. Só que Jesus usou de intensa compaixão para conosco, e Ele trocou de fardo conosco. Por isso que você está sentadinho aqui, abençoado. Por isso que você veio aqui nesta noite. Só que Jesus está falando assim: meu filho, você tem capacidade, eu dei para você autoridade para você fazer o mesmo que eu faço. Eu dou para você misericórdia, que é um dom, e é também um sentimento de dor, um sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, ou que caiu numa desgraça. Então a pessoa não se contenta, ela não consegue dormir, ela não tem paz, porque ela sabe que alguém está sofrendo do seu lado. Então ela se move de íntima misericórdia, e ela ajuda essa pessoa, e ela alivia a carga. Mateus 10:1 diz assim: chamados seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Lembra do texto que eu li? Tudo aquilo que você quer para você, faça para o teu próximo. Você quer passar fome? Então dê de comer aquele que te pede. Você quer passar um sofrimento sozinho, jogado no chão, caído? Não. Então vai aliviar a dor daquele que está do teu lado. Deus incomoda as pessoas, levanta as pessoas, para que as pessoas vão e no mínimo façam uma oração. Uma oração muda, rompe grilhões, faz cadeia cair por terra. Então nós precisamos ter esse sentimento. Jesus já nos chamou, Jesus já limpou, sarou as nossas feridas. Jesus já nos deu autoridade no mundo espiritual para exercer as mesmas coisas que Ele exerceu. Você crê nisso? Amém?
Eu creio, meu amado. Então se mova. Somente alguém discriminado teve azeite e vinho para sarar a dor do próximo. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. O que você tem feito com as pessoas que Deus tem colocado para bater na sua porta? E você sabe do que eu estou falando. O que você tem feito com a compaixão que Deus deu para você, com a misericórdia que Deus usou pela sua vida? Você tem olhado para as pessoas aí fora clamando? E eu vou dizer para você, talvez essas pessoas que estão semi-mortas no chão estão bem vestidinhas, viu? Elas estão com um sapato melhor que o teu, só que elas não têm o azeite que você tem. E Deus confiou para você e para você, para nós, a missão de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos, porque nós recebemos de graça, e de graça nós vamos passar isso adiante. Não deixe com que as coisas que são corruptíveis tomem o lugar das coisas que são eternas. Você é eterno. Deus te fez para a eternidade, e essas coisas todas vão ficar aqui. Quando Deus te enviar, quando Deus falar, ajuda o meu filho, ajuda. E aí talvez alguém disse assim: quando que eu fiz alguma coisa para o Senhor? Quando que eu pude fazer algo para o Senhor? E o Senhor fala assim: quando você fez alguma coisa pelos meus pequenininhos, você estava fazendo para mim. Disse alguém: eu quero trabalhar para o Senhor. Eu estou cansado, pastor, de ficar lá no centro terapêutico. Eu trouxe uma pessoa para conversar com o pastor, e ele disse assim: pastor, eu quero trabalhar para o Senhor. E o pastor disse assim para ele assim: então deixa Deus trabalhar na sua vida. Se Deus fez uma obra na vida dessas pessoas que estão sentadas aqui, nunca mais você vai ficar indiferente aos problemas das outras pessoas. Nunca mais você vai passar de largo, porque o Senhor vai mexer no teu coração. Porque Deus trouxe essa palavra para nos lembrar que nós precisamos dar aquilo que nós recebemos. Se você pode, se coloca de pé no teu lugar. Eu quero orar nesta noite. Eu quero clamar junto com você. Nós precisamos pedir perdão para o Senhor por todas as vezes que nós ficamos indiferentes com as pessoas necessitadas. Às vezes as pessoas precisam só de um abraço. Talvez a pessoa precise só que vocês ouçam ela. Talvez ela precise de uma palavra de conforto. Talvez ela precise que você fale assim: irmão, abre o olho, acorda. Jesus te ama. E muitas vezes nós temos achado que esse papel não é para mim. Esse papel é para quem é de direito. Se você tem o azeite na sua vida, meu amado, é com você que Jesus está falando. É comigo e com você. Enquanto o Ministério de Louvor adora ao Senhor com uma canção, eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Não vou chamar ninguém aqui, mas se você já ficou indiferente com alguma pessoa que necessitou de você, você entendeu essa palavra falou com você, peça perdão a Deus.